Então, galera, a nossa aula de hoje de ciências está na página 204 e nós vamos falar sobre rochas e solo. Observando essa imagem aí, a gente vê a construção de o quê? De uma cidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é que essa cidade se forma em cima de um oceano e como é que se forma esse solo, como é que funciona isso. Então, eu vou querer que vocês vejam esse vídeo aí que eu preparei para vocês, com algumas explicações importantes para a gente entender o que a gente vai falar nesse capítulo, tá bom? Então vejam aí. Então, galera, vamos falar um pouquinho da nossa geosfera, tá? A geosfera, ela é a camada interna do nosso planeta Terra e vai da superfície até o centro. Essa camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura aproximadamente de 6.370 quilômetros, que é formado por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por três camadas concêntricas que estão em constante movimento, que é a crosta, o manto e o núcleo. A crosta, ela é uma camada externa e a mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 quilômetros e é formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas as placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre, e os movimentos mais fortes das placas tectônicas são responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 quilômetros de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 a 1.300 graus centígrados, e é por isso que essas rochas que formam o manto, que estão em estado líquido, são chamadas de magma. Algumas vezes o magma passam pelos limites das placas tectônicas, chegando à superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 quilômetros de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a esses campos magnéticos que podemos usar objetos como a bússola, por exemplo? Então, gente, essa aí é a nossa geosfera, é para a gente introduzir a nossa aula, tá? Na nossa página 206, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trecho, essa notícia aí. Olha aí essa notícia. Em menos de 24 horas, Chile resgata todos os mineiros. Após 70 dias de espera, uma noite histórica, às 23 horas e 8 minutos de terça-feira, 12 de outubro de 2010, teve início o resgate dos 33 homens presos a quase 700 metros de profundidade na mina São José, no Chile. Uma história dramática que chamou a atenção de todo mundo e teve um final feliz. Que bom, né? Então, gente, esse trecho aqui, ele fala de uma reportagem que trata de um resgate de trabalhadores, tá? Pessoas estavam trabalhando, eles eram mineiros, eles estavam trabalhando e ficaram lá na mina, presos, né, na mina do Chile, tá? Aí temos o 1 e o 2 aí pra gente comentar, mas eu prefiro falar com vocês sobre uma coisinha aí, depois desse vídeo que nós vimos e entendemos como é por dentro do planeta Terra, o que é essa crosta terrestre. Eu gostaria de explicar para vocês que, em relação à reportagem, a mina é onde os trabalhadores
que são chamados de mineiros, extraem minérios existentes existentes nas rochas, tá? Então, eu queria que vocês ficassem claros aí para a gente poder continuar. Vamos lá? O planeta Terra é formado por camadas. A camada mais superficial da Terra é chamada crosta terrestre e possui de 7 a 70 quilômetros de espessura, então é um pouco mais fina. A crosta terrestre é formada principalmente por rochas, as quais são formadas basicamente por minerais. Nós já vamos ver sobre as rochas. Os minerais são compostos geralmente sólidos e encontrados naturalmente no ambiente. Então aí do lado tem uma foto mostrando aí a crosta terrestre. Nós já falamos no vídeo, mas aí tem uma foto que representa bastante. E relacionado a essa notícia aqui, os mineiros da reportagem, eles estavam no interior dessa crosta terrestre aí, tá? Onde tá marronzinho aí. Na página 207. As rochas podem ser formadas por um ou vários minerais. Por isso, existem rochas com diferentes características. Vamos ver aí, ó. O granito, essa pedra aí que está na foto, o nome é granito, que é uma rocha constituída por diferentes minerais, como mica. Tem esses minerais que estão aí na foto, tem uma seta que está mostrando porque essa rocha ela tem vários minerais. Então aí na setinha está mostrando os minerais dessa pedra, tá bom? Que é a mica, o feldespato e quartzo. É uma rocha rígida, utilizada em pisos e pias. Então tem pias aí, pode ter na sua casa também uma pia de granito. Então você pode ver aí como é que é a consistência dela. O calcário é uma rocha formada basicamente pelo mineral calcita. É uma rocha muito utilizada em construções e no preparo do solo. Então a calcita também, essa foto aí, pode ser encontrada nos recifes de corais e na concha de outros animais, tá? Muitos minerais podem ser explorados e utilizados pelo ser humano. Nesse caso, os minerais passam a ser chamados de minérios. A atividade da extração desses minérios das rochas da crosta terrestre é chamada mineração. Por isso que os homens que estavam trabalhando lá, eles são chamados de mineiros. Essa atividade é realizada nas minas, como a mina São José, citada no trecho da reportagem da página anterior. Então, essa notícia aqui fala da exploração de minérios, como cobre, como ouro. Antigamente, muito antigamente, lá em 1920, 1910, aí, há muito tempo atrás, tinha muita exploração desses minérios, tá? Do ouro, do cobre, né? Os escravos antigamente, eles exploravam muito essas minas. Os principais minérios explorados no Brasil são ferro, bauxita, manganês, nióbio, cobre, ouro, entre outros. Os minérios podem ser utilizados pelos seres humanos para os mais variados fins, como na fabricação de utensílios domésticos, de automóveis, de vidros e de moedas. Olha aí, ó, a foto aí do lado são as moedas feitas de diferentes minérios, como o níquel e o cobre, tá? Nossa moeda é feita de níquel e cobre. Nossa página 208. Você já ouviu o seguinte ditado popular: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Se você já ouviu, o que é um ditado popular? O ditado popular, eles abordam o conselho de uma informação moral, cultural de um povo, né? As pessoas vão falando e vai virando uma cultura, né? E aí fala, referente ao que nós estamos falando agora, fala do desgaste das rochas e da formação do solo, tá bom? Então, esse ditado popular está servindo para a gente nesse sentido, que é do desgaste das rochas e da formação do nosso solo, tá bom? A mensagem do ditado popular, acima, pode ser relacionada ao processo de formação do solo, que é isso que eu acabei de falar. Veja seguir o esquema
representada com esse processo. Olha aí embaixo essas três figuras. A rocha, ela é grande, depois ela com o tempo vai ficando menor, com o tempo ela vai ficando menor ainda. Vamos ver como isso acontece. Primeira figura, a rocha. As rochas que formam a crosta terrestre ficam expostas à ação de diferentes fatores naturais, como os ventos, as chuvas, a luz solar e os seres vivos, tá? A segunda foto. Ao longo de milhões de anos, essa exposição desgasta lentamente as rochas, quebrando-as em pequenos pedaços cada vez menores chamados de partículas. Então, elas de rocha, elas vão ficando menores chamadas partículas. Isso com o tempo, lentamente. Essas partículas se juntam ao ar, à água e os restos de vegetais e animais, formando o solo. O processo de formação do solo é contínuo, ocorrendo até os dias atuais. Então, todo dia acontece, mas é lentamente, tá? O solo é encontrado na superfície da crosta terrestre e é conhecido popularmente como chão ou terra. Abaixo da camada do solo é encontrado o subsolo, onde achamos minérios, reservas de petróleo e até mesmo a água. Então, gente, solo, subsolo, fica embaixo, tá? Na página 209, nós temos aí as atividades que nós vamos fazer juntos, tá bom? Número 1. Observe a fotografia ao lado. É uma mina de exploração de cobre na África do Sul. Olha aí como é que é essa mina aí. Letra A. De acordo de que porção da crosta terrestre está sendo extraídos minérios? Do solo ou do subsolo? Ele tem que ser da onde? Do subsolo. Por quê? O solo nessa área não possui cobertura vegetal, estando sujeito à ação do vento, da chuva, por exemplo, né? E além disso, a exploração da mina pode continuar no solo, pode contaminar o solo, tá? Então, por isso que é no subsolo. Por que foi preciso cavar a mina para extrair os minérios? Por que foi preciso cavar? É porque o subsolo ele está abaixo do solo. E os minérios são os principais constituintes das rochas. Então, por isso que para cavar, a gente precisa cavar e extrair, porque está lá no subsolo. O solo a gente precisa cavar para chegar no subsolo. Número 2. Enumere as imagens abaixo de 1 a 4, na ordem que ocorre a formação do solo. Tá? Então, a gente conseguiu ver aí na página 208 e a gente consegue observar aí essa formação do solo, tá? E a gente vai numerar aí direitinho. O número 1, as rochas, elas são maiores. Então, a foto número 1 é a terceira foto. A foto de número 2 é a segunda mesmo, que ela vai se deteriorando com o tempo, né? Que é muito devagar. E a foto número 3 é a última, que as partículas estão menores e que está começando a ter aí uma vegetação. E a terceira e a quarta foto é a primeira, que já tem a vegetação, as árvores, já tem as raízes, as partículas estão menores e está formando melhor o solo, tá? Aí embaixo está dizendo, cite 2 tipos de intervenção de seres vivos com o solo representados acima. O que a gente pode aí pegar, citar seres vivos para representar esse solo aí? A gente está vendo o que? Vegetação, né? Que são as plantas. As plantas, elas são utilizadas para fixar e obter a água dos nutrientes. Então, as plantas. E de ser vivo, que a gente pode citar aí? A gente pode citar as minhocas, né? Porque as minhocas, ela está sendo utilizada no solo como abrigo e fonte de nutrientes. A gente vai ver mais um pouquinho à frente como a minhoca ela é importante nessa produção do solo, tá? Aí na página 210, componentes do solo. Vamos ver o experimento aí que o Joaquim fez com o seu colega
né? Para eles fizeram um experimento para perceber como que compõe esse solo. Vamos ver? Primeira figura. Utilizando uma lupa, eles observam que a amostra do solo do jardim da escola apresentava pequenas rochas, folhas secas, raízes das plantas e animais, como as minhocas. Olha a minhoca aparecendo aí. A gente vai ver mais um pouquinho sobre as minhocas lá na frente. Mergulhando um copo com solo em um balde com água, eles observavam a formação de bolhas de ar saindo do solo. Olha as bolinhas de ar saindo aí do solo, ó. Interessante. Terceira foto. Observando e tocando com as mãos outras amostras de solos, eles observam que, na primeira mão, o solo rico em argila tem a cor avermelhada e partículas menores. O solo rico em areia tem cor amarelada e partículas maiores. A gente vai entender o porquê menor e maior as partículas, elas são importantes. Olha aí a diferença. Despejando um pouco de água nas amostras do solo, eles observam que, no solo rico em argila, maior quantidade de água fica retida, formando o barro. No solo rico em areia, a água escorre carregando parte da areia. Então, ela vai, ó, né, descendo mais rápido. Ao final do experimento, Joaquim e seu colega concluíram que existem diferentes tipos de solo e que cada solo é composto por diferentes elementos, como restos de seres vivos, água, ar e pedaços de rocha. Na nossa página 211, nós vamos perceber aí, olha, a fazenda, isso aí é uma fazenda, e a gente está observando o quê? A vaca, nós temos aí a formiga, olha a formiga aí com uma folhinha, o tatu e o fazendeiro lá, né, plantando alguma coisa. Vamos lá. Os seres vivos podem se relacionar com o solo de diferentes maneiras. Alguns seres vivos utilizam o solo para obter alimento ou como abrigo. Aí o fazendeiro fez a casinha dele aí também. Outros se fixam no solo e dele absorvem água e nutrientes. E há também seres vivos que constroem abrigos sob o solo. Muitas dessas relações são essenciais para a conservação e a qualidade do solo. Vamos ver a seguir aí na página 212. A cobertura vegetal, por exemplo, olha as minhocas aí, ó, protege o solo da ação das chuvas e dos ventos. Já a presença de alguns animais, como as minhocas, auxiliam a entrada de ar e de água no interior do solo. Então, as minhocas, elas facilitam, tá? Essa entrada de ar e de água no interior do solo. Aí, ó, ela aí, ó, dá pra ver a foto dela aí, a minhoca, tá bom? O ser humano pode utilizar o solo para cultivar plantas e criar animais para alimentação, realizar construções, extrair minérios e matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, entre outras atividades. Olha aí, ó, uma indígena, né, que é uma índia, confeccionando com a linha de algodão cultivado para confeccionar roupa, outras coisas, né? O algodão, ele se planta, né? A gente pode plantar algodão. E com o próprio algodão a gente faz as roupas, né? Matéria-prima. Aí embaixo tem um quadrinho retratando a exploração de diamantes no Brasil em 1840. Os escravos aí, olha, em 1840, explorando diamantes. Muito, muito interessante aí. Eu tinha falado anteriormente, né, em 1910, 1920, né, com ouro, e aqui está mostrando diamante em 1840. Na página 213, nós temos aí a atividade que a gente vai fazer juntos, tá bom? Vamos lá. Número 1. Analise as afirmativas abaixo e escreva V para as que contêm informações verdadeiras e F para os que contêm informações falsas. Então, o que a gente vai fazer? Nessa atividade aqui, a gente vai pegar o caderno, vai colocar a data de hoje
E as questões falsas que eu for comentando com vocês, vocês vão escrever por que elas são falsas, tá bom? A gente precisa perceber isso, por que elas são falsas. Letra A. O solo é composto de diferentes elementos, como as rochas, folhas secas, raízes, animais, água e ar. Isso a gente pôde perceber, é verdadeira, tá? A gente pôde perceber lá no experimento que os meninos fizeram do solo, né? Letra B. Alguns animais, como araras, fazem seu abrigo no interior do solo. É falsa. Por que ela é falsa? Porque a arara é um pássaro. A arara, como um pássaro, ele vai no alto das árvores, né? No interior dos troncos das árvores. Eles não ficam no interior do solo, tá? Letra C. Na superfície da Terra existe somente um tipo de solo. É mentira, porque nós vimos lá nas outras anteriormente, que ele apresentam diferentes características, né? Outros tipos de solo nós podemos ver também na experiência que os meninos fizeram também. Letra D. O solo pode ser utilizado pelo ser humano para cultivar alimentos, criar animais, fazer construções, entre outras utilidades. Nós podemos ver isso, essa aqui é verdadeira, nós vimos isso lá na fazenda, tá bom? Então, o que for falso, que a gente falou que foi falso, eu expliquei aqui a vocês vão colocar essas falsas lá no caderno e vão explicar embaixo. Vocês vão copiar a letra B e a letra C, o que está escrito aí, e vai colocar embaixo, falso porque, né, como eu expliquei aí. Número 2. Ligue cada imagem à relação com o solo que ela melhor apresenta. Vamos lá. A primeira, fixação e absorção de nutrientes. É lá na terceira foto. Por quê? Porque você já está vendo a árvore, a plantação, ela já criou as raízes, então ela está fixando, fixação e absorção dos nutrientes está acontecendo. Abrigo. Olha aí, uma coruja aí pode atingir até 23 centímetros de comprimento. Olha aí o buraquinho que ela fez aí para se proteger. Então, abrigo é na corujinha. E a obtenção de alimentos é aí a pessoa aí plantando o alimento aí no solo e já colhendo, tá? Na página 214, nós vamos falar de um assunto também muito importante aí, tá? A impermeabilização do solo ocorre quando ele perde a capacidade de absorver água. Isso é observado principalmente nas áreas urbanas e tem algumas consequências, como a citada na manchete abaixo. Impermeabilização do solo aumenta risco de enchente, diz pesquisador. O que é impermeabilização? Exemplo, esse aqui é o solo. O solo é uma fazenda, chão puro, tá? O solo puro. E aí, por cima dele, a gente coloca o quê? Uma camada de asfalto, né? Que são as estradas aí. A nossa cidade, a maioria das ruas, a nossa cidade, ela é muito asfaltada. Então, o que acontece? Quando você coloca o asfalto, a água não tem como, o solo não tem como absorver essa água. Então, ela acaba batendo em cima do asfalto e procurando algum lugar para ela cair. Então, a gente tem os bueiros que ficam entre a calçada e a pista, né? Tem os bueiros. Então, a gente até fala, né, sobre a questão de jogar lixo no chão. Quando você joga lixo no chão, você acaba entupindo esses bueiros, onde a água pode sair, e a água não tem saída, acaba acontecendo o quê? As enchentes, tá? Letra A. Sublinhe na manchete a consequência da impermeabilização do solo. Lá em cima, ó. Você vai sublinhar lá no texto. Aumenta risco de enchente. B. Como a impermeabilização do solo pode ser relacionada com a ocorrência das enchentes? Eu já expliquei antes até da gente ler essa questão aí, tá bom? Que é aquela questão do asfalto, tá? Letra C. Assinale o ambiente no qual a água é mais facilmente absorvida pelo solo. Também já expliquei isso. Olha aí, uma área totalmente verde
que é totalmente plantada, que é solo puro, e a nossa cidade que tem aí o asfalto, que é onde passa ônibus, carro, né? A nossa rua também, a minha rua é asfaltada, né? Letra D. Assinale outro fator que pode ser relacionado à ocorrência de enchentes nas grandes cidades. O entupimento de bueiros, como eu conversei com vocês, né? Nossa rua é asfaltada, tem o bueiro, então se entupir ali, jogou lixo, entupiu, a água não tem para onde sair. Então, entupimento de bueiros. Tá bom? Então, a nossa aula de ciências termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, galera, manda e-mail, tá? Um beijo para vocês.